Olá, meu nome é Vitória, eu sou da comunidade metodista de Jardinópolis. Frequentei a Metodista de Brodowski durante toda a minha vida. Eu nasci e cresci aqui, mas agora eu tenho servido lá em Jardinópolis junto com a minha família. Não sei por quanto tempo, mas por enquanto eu tô lá. E eu vim compartilhar algo com vocês hoje. No início desse ano, de 2021, eu decidi que esse seria o ano da minha coragem. Eu decidi que eu enfrentaria os desafios, que eu aceitaria oportunidades, sem medo, sem insegurança, com muita coragem. E como um segundo ano de pandemia, precisei pausar quase todas as minhas atividades. Tudo era online, tudo era muito distante. Passei a ficar muito tempo em casa, o que não era nada comum, não era habitual para mim, porque eu tinha muitos afazeres, eu quase não passava tempo em casa. E aí eu e minha mãe começamos a assistir uma série na Netflix. A gente estava com muito tempo, começamos a assistir uma série na Netflix e nós nos apegamos muito à história da série, aos personagens. Nós nos apaixonamos pela série. E aí, num determinado episódio, um dos nossos personagens favoritos da série, ele morre. E nesse dia em que nós estávamos assistindo esse episódio, quando essa cena acontece, quando nós descobrimos que o personagem morreu, eu não consegui encarar aquilo. Eu não quis encarar aquilo. Aquilo me gerou um certo sofrimento. Então, o que eu fiz? Eu pausei a série e quando eu me senti preparada, eu voltei a assistir a série. Mas na vida real, eu não pude fazer isso. Eu não pude pausar o luto, eu não pude pausar o sofrimento, eu não pude postergar a dor, né? E eu precisei encarar, ser corajosa. E quando eu fui testada na minha coragem, eu notei o quão incompetente eu sou. Quando eu mesma decido ser forte, ser corajosa sozinha, eu sou completamente incompetente para isso. Sem Jesus e sem o Espírito Santo, eu não conseguiria encarar essa vida. E foi quando o Espírito Santo me chamou, me levou para um cantinho e disse para mim: você não precisa carregar esse peso, né? A Bíblia fala que o fardo que ele tem para nós, ele é leve. E eu estava tentando carregar algo que não era para mim e sozinha eu não conseguiria enfrentar situações que eu não conseguiria. Até mesmo as oportunidades que surgiram na minha vida, que surgiriam e que vão surgir, eu devo sim encará-las. Mas sem Jesus e sem a instrução do Espírito Santo, talvez eu seja mesmo muito insegura, muito medrosa. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Quando eu passei a ser testada na minha coragem, eu percebi que realmente eu não sou forte, não sou corajosa. Todas as minhas tentativas de ser forte e corajosa seriam todas vãs se eu não tivesse o auxílio do Espírito Santo. Quando eu não entendo que o fardo e o que passa disso, que o fardo é leve e o que passa disso é desnecessário carregar, o sofrimento ele é dobrado. Porque eu passo a adiá-lo, eu escondo aquilo. E quando eu faço isso, aquilo depois vai vir de forma dobrada na minha vida. Então o Espírito Santo me fez ser corajosa e me lembrou que a minha dependência e graça estavam tão somente no Senhor. Toda a minha história, os meus dias e o meu ano de 2021 não eram novidades para Ele. Tudo aquilo que ia acontecer, tudo aquilo que aconteceu na minha vida até aqui não era uma novidade para Deus. Ele tem me levado a descansar, me ensina a ser forte e corajosa. Ele troca o peso comigo, me faz decidir e enfrentar as situações, mas ele não sai do meu lado. Talvez ser forte e corajoso para você hoje seja ter que enfrentar um trauma, um medo, uma situação que realmente te gera e te mostra o quão fraco você é e o quanto de força você precisa para enfrentar aquilo. Talvez ser forte e corajoso para você hoje tenha que você precisa voltar lá no Egito e resolver algumas pendências. Para que o povo de Israel fosse liberto, Moisés precisou voltar no Egito por 2 vezes. E voltar no Egito significava medo, raiva e talvez até um trauma para Moisés. Mas se ele não voltasse, não haveria libertação. Para
o que é que você precisa ser forte e corajoso hoje? Eu não sei. Para mim eram muitas e muitas situações. Por isso que esse ano eu comecei querendo ser corajosa, aproveitar as oportunidades que apareciam na minha vida, porque por muitas vezes eu fingi não vê-las, por medo, por insegurança, falta de fé. Mas durante o decorrer de 2021 eu percebi que eram muitas e muitas outras situações em que exigia coragem e força da minha pessoa. Situações em que eu precisei voltar para resolver, para que algo lá na frente na minha vida fosse rompido, uma libertação realmente acontecesse. Então eu quero ler algo aqui para você hoje. Josué 1:9 diz assim: esta é a minha ordem. Seja forte e corajoso. Não tenha medo nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. O Senhor é contigo. 2020 e 2021, anos que poderiam ser resumidos a tantas tragédias. O Senhor me fez viver o sobrenatural. Me fez experimentar coisas novas, me fez sonhar e realizar, me fez crescer e vencer. E o ano ainda nem acabou. Então, eu te desafio, descanse no Senhor e seja forte e corajoso, mas não por você e nem com as suas forças, mas juntinho de Jesus, junto com o Senhor.